nessa sessão, a gente fez um debate aí sobre a questão da agricultura, e foi um pouco calorado, então a gente resolveu convidar o professor Carlos Espíndola, né, que hoje, na minha opinião, é um dos maiores intelectuais que debate esse assunto, né, de agricultura, modernidade, essa questão toda aí, e além de ser nosso amigo, a gente já está nessa trincheira há muito tempo aí, e então a gente, claro, gentilmente o professor Carlos topou, né, ele nunca afrouxa, ele sempre está disposto a esses debates, então a gente vai iniciar hoje, então, esse debate sobre essa questão. O professor Carlos Espíndola é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, né, e já vem há muito tempo, há quase, eu diria, 3 décadas, discutindo essas questões aí da agricultura, essa questão da tecnologia, e ele sempre vem debatendo, escrevendo no seu grupo de pesquisa e orientando, né, sempre nessa perspectiva. Então, vou passar a palavra para o professor Carlos, né, para fazer a sua apresentação. Bom dia a todos aí, né? Já falei com alguns. Gostaria de agradecer ao Zeno pelo convite, de poder estar participando aqui desse debate. E eu fiquei pensando como é que eu iria fazer a minha fala, né? O título é A Dinâmica Capitalista da Agricultura, sobre modernização, mais ou menos isso. Mas eu fiquei pensando como é que eu iria fazer a minha fala. E aí, eu disse assim, foi um ano meio cansado de passar slides. Eu ando meio cansado, eu acho que essas pandemias todas deixou a gente meio que estressado demais, né? Mas eu, então, passei alguns slidezinhos para o Zeno, que ele vai colocar, e eu vou minimizar a tela, vou sair para ficar, porque eu estava com 2 computadores, um deu pane aqui, essas coisas de computador com o tempo vai dando pane, né? Então eu vou ter que minimizar e puxar a minha tela para mim poder falar o que eu vou dizer, tá certo? Zeno, se tu quiser compartilhar aquela primeira tela. Vocês estão me escutando? Estamos. Ficou escuro aí, mas eu estou aqui ouvindo. Certo. É bom que vocês não ficam olhando minha cara feia. Então, o Zeno compartilhou essa tela aí, que é a dinâmica capitalista da agricultura brasileira, né? Eu vou tentar fazer algumas proposições, explicar as proposições, né? E depois dizer mais ou menos a conclusão que a gente pode chegar a respeito dessa dinâmica capitalista da agricultura brasileira. Então, a minha ideia inicial é fazer umas proposições para estimular o debate. E a primeira proposição que eu queria ressaltar é que a agricultura sempre desempenhou um papel importante no desenvolvimento econômico. A agricultura não tem uma função marginal nem passiva no desenvolvimento econômico. É um setor estratégico, sobretudo de economias continentais. Essa é a primeira proposição que eu quero ressaltar da importância da agricultura no desenvolvimento econômico. Segundo proposição é a função, né? Que boa parte dos clássicos diz que a função da agricultura é produzir alimento, matéria-prima, liberar mão de obra para os demais setores, criar poupança interna para inversão de outros setores da economia, gerar divisas externas e abrir mercados para os demais setores. Além disso, eu gostaria de ressaltar que, além dessas funções, a agricultura hoje tem uma função que é a função da acumulação de capital, né? A terceira grande proposição é que nós devemos, já que falamos da importância da agricultura, nós devemos também romper quanto à sua insignificância quando falamos na queda da participação no PIB, queda na geração de emprego, baixa produtividade e desenvolvimento tecnológico inexistente. Essa é uma proposição que alguns autores veem
defendendo a insignificância da agricultura, para ressaltar, então, o papel necessário do desenvolvimento da indústria, né? Entretanto, a queda de participação no PIB é normal, queda na geração de emprego é normal, ela não tem baixa produtividade, ela tem um elevado nível de produtividade, e ela tem também um elevado nível de desenvolvimento tecnológico. Portanto, a ideia de desenvolvimento tecnológico inexistente está equivocada. As transformações, a quarta proposição é que as transformações decorrentes das revoluções industriais, tanto a primeira como a segunda, promoveram separações e junções entre a agricultura e a pecuária, rompendo, então, com a velha ideia de que a agricultura é um setor primário. Ela separa, num primeiro momento, agricultura e pecuária, e depois junta num elevado nível, né, um nível superior, que é o papel da agricultura atrelado à indústria. Portanto, agricultura e pecuária estão vinculados à indústria, portanto, deixando de ser um setor tipicamente primário. E esse processo, então, de transformação a partir das revoluções industriais levou ao que nós vamos chamar de substitucionalismo e apropriacionismo. Substitucionismo é o conceito que expressa a dinâmica de reestruturação da produção rural à medida que os capitais agrícolas exploram novas oportunidades de acumulação. O apropriacionismo é o conceito que expressa o processo pelo qual o capital tende a eliminar o produto rural na produção industrial de alimentos, mitigando, assim, a base rural da atividade agrícola. A transformação desse processo ocorreu, né? Essa transformação industrial ocorreu historicamente através de uma série de apropriações parciais, descontínuas do trabalho e dos processos biológicos de produção, máquinas fertilizantes, sementes híbridas, produtos químicos, biotecnologia e do próprio desenvolvimento paralelo de substitutos industriais para os produtos rurais. Portanto, tem a ver com a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial que estamos presenciando. A sétima proposição diz respeito ao Brasil, né? No Brasil, a modernização da agricultura teve início efetivamente pós-1960, a partir de um debate estabelecido entre conservadores e progressistas. Venceu a tese conservadora da modernização e industrialização da agricultura. Ou seja, esse debate que se fazia desde os anos 50 era entre conservadores e progressistas, aonde se via a necessidade de se fazer reforma agrária para que o capitalismo penetrasse no campo, né? Enquanto que a tese dos conservadores era a modernização do latifúndio. Diferentemente desse debate entre conservadores e progressistas, Inácio Rangel já dizia que esse capitalismo já estava no campo, né? Já tinha penetrado no campo, e que tinha criado um novel, vamos dizer assim, latifúndio. A modernização dessa agricultura, ou seja, esse processo de modernização e industrialização da agricultura brasileira, se fez num tripé formado por uma política fundiária, marcada pelo Estatuto da Terra e os projetos de colonização, tanto privado como estatal, com uma base, um tripé, ou outra perna do tripé, uma base tecnológica muito avançada, sobretudo com o papel do Sistema Nacional de Inovação, criado, sobretudo, a partir dos anos 70 pela Embrapa, e o crédito rural subsidiado, que foi fundamental para as políticas de custeio e comercialização. Chegou-se a ter crédito com juros zero. A modernização decorrente desse processo, que vai de 1960 a 1980, podemos chamar, então, de primeira modernização da agricultura brasileira, forjou o surgimento de um novo tipo de produtor e de diferentes agronegócios. Eu aqui queria ressaltar que, diferentemente de uma bibliografia que insiste em associar agronegócio com a ideia de produto, né? Ou
ao tamanho da área, eu quero dizer aqui que agronegócio, para nós, é entendido como um conjunto de atividades que envolve a fabricação de insumos, a produção primária, a agroindustrialização e o consumo final. Didaticamente, o agronegócio é apenas um marco conceitual para delimitar um sistema integrado de produção, comercialização, distribuição e consumo. Portanto, difere das proposições, vamos dizer assim, né, mais comuns ao termo. Esse processo de 1960 a 1980, que eu chamo de final dos anos 80, que eu chamo de primeira reforma, primeira modernização, vai ser acrescido dos anos 90, aonde, a partir de 1990, nós vamos ter a segunda modernização da agricultura brasileira, alavancado, sobretudo, pela reestruturação técnico-econômica, que ocorreu nos anos 90, e os novos mecanismos de financiamento, né? Entre 1980 e 1990, houve uma restrição do crédito, e isso levou a uma racionalização do seu uso, com redução de volumes reais, oficiais, oferecidos, e de subsídios que estavam diretamente ligados à indexação. Na década de 80, criou-se, então, um contrato da soja verde, esse contrato de venda, termo de soja, com adiantamento de recursos a produtores e entrega futura à agroindústria e aos agroexportadores, procurou impulsionar a produção de soja no Brasil. Esse instrumento de crédito era feito no século XIX entre exportadores e produtores de café. Pós-1990, então, emergem novos mecanismos de financiamento, novos títulos, com o papel do PRONAF também, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Né? Então, dentre os novos títulos, eu tenho a cédula do produtor rural, eu tenho certificado de mercadoria e emissão de garantia, eu tenho certificado de depósitos agropecuários, eu tenho warranty agropecuário, que são títulos, né? Tenho certificado de direitos creditórios e tenho letras de câmbios do agronegócio, e eu tenho certificados recebíveis do agronegócio e linha especial de crédito, que é de estocagem, que é o LEC. Então, emergem mecanismos, né? Mecanismos que acabam alterando, vamos dizer assim, esse processo de modernização da agricultura, que eu chamo de segunda modernização. Isso acabou, então, elevando de sobremaneira, né, a produtividade da agricultura brasileira. E essa produtividade, ou a produtividade dos agronegócios, se deu pela mecanização de processos e intensificação dos insumos, que explica o crescimento da produção. A produtividade biológica cai, revelando melhoramento atrelado ao padrão de insumos intensivos, que sustenta a demanda para as agroindústrias de bens e capital e insumos. Crescimento recente da produtividade média se deu, então, pela eliminação dos menos produtivos. A próxima proposição que eu queria chamar a atenção é que a modernização, tanto dos anos 60, final dos anos 80, como após 90, levou a um novo padrão de acumulação de capital. Um padrão de acumulação agropecuário, de modo a dizer, ou dos agronegócios, que rompe com a lógica da reprodução simples do capital, né? Ou seja, o novo padrão técnico-produtivo e a nova estrutura de mercado, agora oligopolizada, levam a um processo de acumulação ampliada do capital. O novo padrão de acumulação da agricultura sofreu uma mudança radical nas últimas décadas. A terra, que no passado era a principal fonte de geração de riqueza no campo, vai cedendo lugar a diferentes capitais. A produção e as rendas geradas passam a depender dos investimentos em infraestrutura, máquinas, tecnologia e na qualidade da própria terra, além de investimentos em recursos ambientais e no treinamento do capital humano. A 11ª proposição é que, apesar das transformações no campo brasileiro, tanto nos anos 60, 80 como pós-90, ainda
nós ainda, apesar dessas transformações, nos deparamos com uma questão agrária marcada pela seletividade, exclusão, concentração da propriedade da terra, da produção e do capital. Para termos uma ideia desse processo, né, no censo de 2006, por exemplo, né, 51 milhões, de um total de 51 milhões de estabelecimentos, produziu 84,9% do valor da produção, né? Ou seja, 8,9% dos estabelecimentos no Brasil, desculpem, portanto, 51 milhões, produziu 84,89% do valor da produção. O processo de concentração da produção ocorre no arroz, no café, no feijão, ou seja, em quase todos os produtos do agronegócio estão concentrados na mão de poucos. Por exemplo, no arroz, só para ter uma ideia, os produtores com mais de 200 toneladas, que é um número de 1,77% do total de produtores, responde por 82% da produção total. Então, existe um processo de concentração intenso que se dá na suinocultura, por exemplo. As pesquisas nossas têm levado a tese de que se nos anos 80 eu tinha 30 mil produtores de suíno, hoje eu estou com aproximadamente 8 mil e a tendência é cair para 5 mil produtores de suínos. Além do processo de concentração da produção, da concentração de capital, existe uma outra coisa que é a especialização, né? A especialização aumentou de 41% para 51% entre os censos de 2006 e 2017. A 12ª tese, que é para, ou vamos dizer, 12ª proposição, eu vou falar de tese daqui a pouco, nenhum país do mundo se desenvolveu baseado apenas na agricultura ou no único sistema produtivo. Não dá para pensar que a agricultura vai se desenvolver somente com base familiar. É bom ressaltar isso. A 13ª proposição é que existe uma heterogeneidade estrutural e uma desigualdade social que marca as economias latino-americanas. Neste processo, a questão agrária e agrícola é um elemento central dessa disparidade estrutural que se move no tempo. Diante desse quadro, eu poderia dizer que nós temos alguns cenários possíveis, né? Existe o esvaziamento populacional e até mesmo o estabelecimento de um deserto demográfico em partes do Brasil rural. Existe uma crescente escassez do fator trabalho e, como resultado, a elevação do custo da sua contratação. Isso deu para a gente perceber agora nos trabalhos de campo que a gente veio fazendo. E o surgimento e adensamento de múltiplos mercados e suas relações com a atividade pecuária e com o cotidiano das famílias rurais, monetarizando intensamente todas as relações. A convergência dessas mudanças resulta no aprofundamento da heterogeneidade estrutural, alargando o fosso das desigualdades regionais e adensando as assimetrias sociais que vêm se tornando extremamente graves no campo brasileiro. A 14ª tese é que há uma expansão das atividades não agrícolas e da pluratividade em virtude do crescente processo de urbanização e expansão das cidades sobre o campo, resultando em alterações nas ocupações agrícolas, sobretudo no entorno das cidades. A nova ruralidade incorpora dinâmicas da sua refuncionalização. Essas seriam as proposições que eu queria ressaltar, e eu, então, vou voltar para cá, que eu vou pedir para o Zeno passar o segundo slide, Zeno. Vou pedir para o Zeno passar o slide, então, e daí a gente abre. Então, esse daí é uma figura do complexo produtivo dos agronegócios. Eu falei para vocês que a modernização da agricultura, tanto de 60 a 80 como pós-90, criou
forjou, vamos dizer assim, um novo produtor e forjou também a imersão de diferentes complexos, diferentes agronegócios. E aí essa figura foi elaborada por mim, pelo Roberto, tem saído aí nos nossos textos, que mostra um pouco dessa diversidade, ou se chamarmos de complexidade do agronegócio. Então, o agronegócio não é só soja, não é só café, não é só o que nós ficamos aí associando à grande extensão de terra ou a um tipo de produto. O agronegócio é isso tudo, né? Que vai desde os produtores, vai ao processamento e vai ao que nós chamamos de dentro da porteira, fora da porteira e antes da porteira. Então, essa é a complexidade do agronegócio. Pode mudar? Zeno, pode alterar. E aí, o nosso amigo, eu até usei esse slide do próprio Fernando, o nosso amigo José Sidney Gonçalves, ele diz que o processo de modernização da agricultura resultou, né, em dois modelos, que seria o modelo texano, grãos, fibras e carnes, caracterizado, sobretudo, por produção em escala, grande extensão de áreas, não dá para plantar soja no quintal de cada um, né? Não dá. Então, grãos, fibras e carnes. E existe um outro modelo, que é o modelo californiano, que é mais intensivo, né? Modelo texano intensivo em tecnologia, o modelo californiano intensivo, o uso da terra mais intensiva, pequenos produtores que se especializam por escopo, né? Existe escala, mas existe também economia de escopo, enquanto que no modelo texano é mais economia de escala. Esses são os dois modelos propostos pelo José Sidney Gonçalves. Esse agronegócio brasileiro, né, tanto do ponto de vista de insumos, processamento, ramo pecuário e ramo agrícola, vamos dizer assim, é responsável, nada mais, nada menos, por participação espetacular no PIB brasileiro. O pessoal diz assim, a agricultura representa apenas 7%. Sim, a agricultura é 7%, 6%. Eu, quando falo em agronegócio, eu chego a dizer que participa com 24,8% do PIB, quando eu englobo todos esses, vamos dizer, esses elos do que nós chamamos complexo agroindustrial. Então, dentro do complexo agroindustrial, eu tenho agronegócios, e esses agronegócios, ao todo, geram 24,8% do PIB. Então, o pessoal fica batendo numa tecla meio equivocada. Nas exportações, pode mudar, então, para botar aquela... Nas exportações, os agronegócios responderam, mais ou menos em 2022, por 160 bilhões, o que representa 47,5% do total exportado para o Brasil. Portanto, os agronegócios brasileiros são importantes do ponto de vista do mercado interno, como do mercado externo. E aí eu tenho o PIB em valores correntes, milhões de reais. Esse quadro também foi feito por um texto que nós publicamos, né, que vai falar sobre a evolução dos insumos agropecuária, indústria, serviços e o total do agronegócio sendo gerado. E a participação do ramo agrícola e do ramo pecuário. Por fim, o nosso gráfico lá das exportações, mostrando a importância, pode mudar, Zeno, a importância que o agronegócio tem nas exportações e o saldo da balança comercial do agronegócio, né? Exportação e importação, a representatividade grande desse agronegócio no mercado mundial. Boa parte desses mercados os mercados consumidores, a boa parte deles, é dominado pela China, mas não significa dizer que a China é a única responsável pelo crescimento do agronegócio brasileiro, como muita gente deixa transparecer, né? A China tem uma representatividade, mas outros setores também outros países acabam se tornando demandantes, né, dos produtos do agronegócio brasileiro.
Pode voltar, pode tirar, Zeno, e a gente começa a conversar, então. Era mais isso que eu queria colocar para vocês, algumas proposições, né, para tentar tirar alguns mitos que aparecem aí no nosso dia a dia, né? Pessoas como o próprio André Roncaglio, né, se não me engano, falando mal dos agronegócios, que aí fica o pessoal, o agronegócio não é pop, não é tech, e não sei o quê, não sei. Olha, eu vou ser bem sério para vocês, cada um faz propaganda do jeito que quer. Isso pouco importa, né? Eu agora escrevi um texto que saiu no GGN junto com o Roberto, onde a gente fala sobre as falsas dicotomias que apresentam na agricultura brasileira. Né? A agricultura brasileira, o Brasil é um país que, historicamente, sempre criou falsas dicotomias. Ou o Brasil tem por característica criar fla-flu, né? E fla-flu não leva a lugar nenhum. Então, no século XIX era a discussão entre agrarismo e industrialismo, né? Esse debate veio para os anos 40 também, né? E agora retoma de novo o debate, precisamos industrializar, neoindustrialização, né? Não é neoindustrialização, é reindustrialização, e ficam nesses debates que é, para mim, fla-flu, né? O que nós devemos entender é de que forma essa agricultura se modernizou, de que forma foram criados esses agronegócios e qual é a participação dele na economia nacional e economia mundial. Então, não adianta ficar dizendo, olha, tem que fazer isso. Não, tem que fazer isso, mas tem que continuar com isso, né? Então, as pessoas ficam num fla-flu que não leva a nada. Além desse fla-flu, eu estou escrevendo com o Roberto, em breve deve sair, né? O pessoal do Navarro, né? A equipe do Navarro escreveu 7 teses sobre a agricultura brasileira, né? Que saiu na revista, deixa eu lembrar, que saiu em outros livros, 7 teses da agricultura brasileira, e nós estamos escrevendo aí, eu e o Roberto vamos tentar fazer 10 teses da agricultura brasileira, né? Que é para tentar pegar um pouco, né, dessas discussões que tem sobre o fla-flu, né? Trazer um pouquinho para o debate, já que até as 7 teses é de 2014, eu acho que de 2014 até agora já deve ter acontecido algumas alterações, né, nessas 7 teses que eles levaram. A grosso modo, a estrutura é essa das 7 teses, mas com um adendo. E um do adendo uma das teses é mostrar a capacidade que o Estado brasileiro criou para transformar esses agronegócios altamente competitivos. Ou seja, esses agronegócios é fruto do Estado. E enquanto a gente não disser isso, nós vamos ficar numa discussão infundada, fazendo com que cada um puxe brasa para a sua sardinha. Era isso que eu queria falar para vocês e eu abro para o debate, que eu prefiro muito mais debate do que eu ficar apresentando as coisas. Falou? É isso. Obrigado, Carlos, pela brilhante exposição aí, como sempre, né? E para a gente dinamizar, né? Quem tiver interessado, né? Clica aí na mãozinha e a gente vai fazer aí 3 minutos para não monopolizar, né? Uma questão. E se alguém tiver comentário depois, também pode fazer, né? Então já tem aí o pessoal aí, o Pedro que chegou depois. Ei, bem-vindo, Pedrão. O Joel, que está aí também na parada. Quem que abriu a fila aqui? O Sérvio. Vai lá, Sérvio. Depois o Pedro. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer o senhor, professor Carlos, pela disponibilidade e pela explanação. Também, ainda antes de começar a bater, quero elogiar aí o cenário aí que o senhor está usando. Gostei bastante aí, já deu para... Quando o senhor balança a cabeça assim, dá para a gente ver uns retratos bonitos aí atrás. Professor Carlos, sem querer entrar em fla-flu, até porque eu sou botafoguense, eu queria... Somos todos botafoguenses. Obrigado.
senhor é muito simpático. O professor Milton Santos, em 1991, acusa que há uma mudança, uma mudança assim, da sociedade industrial como um todo. Ele diz que, a partir de 1991, começa-se uma transformação para uma sociedade informacional. Com certeza o senhor domina o assunto. Ele escreve isso ele publica, esse texto é publicado em 1991. Aí a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, essa transformação de sociedade industrial para sociedade informacional, no que diz respeito ao setor primário, já ocorreu completamente em algum país? Segunda questão, a questão do adubo. Também amparado no professor Milton, ele diz que, nesse mesmo texto, que uma das questões da agricultura que está ligada à produção agrícola é a produção de extração, né? E aí eu tento trazer, assim, para a agricultura, por exemplo, extração de quê? De potássio, né? De calcário. Então, como é que o senhor vê essa questão hoje? E a terceira e última pergunta, eu acompanho muito o professor André, dentre outros, né? Mas eu acompanho bastante. E aí, assim, ele falou que a China simplesmente não compra mais, que a China simplesmente não produz mais soja, porque, em tese do professor André, o consumo de água é muito grande e, no âmbito geral, numa visão macro, seria melhor para a China produzir outros vegetais. Isso é verdade, né? Do ponto de vista das suas pesquisas, dos seus estudos, a China realmente não compra mais soja? E aí, assim, nessa mesma questão, quando é que vão começar a calcular o custo da água aqui no Brasil? Ou a água não vai acabar, é infinita, né? A indústria do agronegócio, aí, que eu chamo de POP, sim, correndo o risco de estar conceitualizando, simplificando algo que não é simples, mas o fato é que a soja e o milho continuam sendo exportados in natura. Isso não é uma grande lacuna na geração de emprego? Mais uma vez, de emprego aqui dentro do país? Mais uma vez, muito obrigado, professor. Vamos lá. Obrigado, Sérgio. A última questão aí dessa rodada aí. Fala lá, Pedrão. Ô, Zeno, tudo bem? Antes de mais nada, cumprimentar os amigos aí, que a gente não se via faz tempo, né? Estou vendo aqui o Joel, o Roberto, o Carlos, né? Vou agradecer ao Carlos aí pela brilhante exposição, né? Sempre o Carlos é uma referência para mim com relação à questão que se trata do agronegócio, né? Junto aí com o Roberto, com o Joel e toda a trupe aí do agronegócio, né? Eu não sei se existe, Carlos, nesse caso, mas durante a sua exposição eu estava percebendo isso, se existe algum texto de referência, algum mapa que vocês podem construir, mas, por exemplo, nossa proposta aqui do grupo com relação à América Latina, da gente ter um cenário nessas etapas que você estava dizendo com relação ao agronegócio, com relação às tensões geopolíticas, né? Com relação à exportação e importação de produtos agrícolas, né, para fora, né? Então a gente é muito dependente, né, vamos falar assim, das tensões geopolíticas dos países que estão comprando comida nossa, né? Então, para a gente poder ter se é possível traçar um cenário, vamos falar assim, histórico sobre essas questões políticas aí, né, ao modo do que o professor Rangel fazia, né? Mas direcionado diretamente ao agronegócio, né? Que o Brasil depende muito da questão de uma certa boa vontade dos países que a gente manda comida, né? A gente já teve algumas históricas de doenças falsas criadas justamente para parar de importar, né? Então, até para a gente
ter um cenário de como essa coisa está, por exemplo, na América Latina ou como um todo, né? Não só aí eu vejo, né, vocês fizeram um belo quadro aí do que retrata o agronegócio, né? Mas para a gente entender o quadro de maneira geral, no aspecto mundial, inclusive de importação de suplementos, né? Com relação a adubo, maquinário e essas coisas todas nesse quadro de tensão geopolítica, né? Que acontece no mundo como um todo, né? Não sei se é possível fazer isso, eu sei que é um trabalho enorme, né? De fazer, mas ia ser muito didático, né? Eu acho que eu vejo, eu sempre cutuco os amigos no sentido da gente produzir mais coisas para graduação, né? A gente fica preocupado nos textos e tal, né? Mas assim, a gente sempre que vai procurar algum livro de atualidade de agronegócio ou geografia agrária de maneira geral para graduação, a gente fica sempre meio vendido com coisa do passado, né? Então, uma coisa mais, se é possível traçar esse cenário ou não, né? Então, seria isso, Zeno. Ok, obrigado aí, Pedro e o Sérgio. Vou passar a palavra para o professor Carlos aí, fazer as considerações. Então, agradeço as questões. Eu vou começar falando, Sérgio, sobre a questão da informatização. Na verdade, né, a ideia de período técnico científico, ele vem do final do século XIX. O Milton Santos, então, a partir de 1950, ele fala em período técnico científico informacional, que tem a ver, sobretudo, com um novo paradigma que emerge, que é o paradigma dos semicondutores. Esse paradigma dos semicondutores acabou dando, né, vamos dizer, períodos para o desenvolvimento desse paradigma que desembocou no que nós vamos chamar hoje, né, da última fase, que é a fase da internet, podemos dizer assim, né? E o Milton, então, diz que existe uma sociedade informacional, né, saindo da ideia de industrial para uma informacional, e como que isso está na agricultura. Eu posso te dizer que nós temos na Embrapa o desenvolvimento do que nós chamamos de que tem de mais avançado, que é referente à nanotecnologia, né? Então, nós, dentro da Embrapa, nós já estamos desenvolvendo tecnologias, né, para agricultura de precisão, tecnologias para robótica e nanotecnologia para vários tipos de cultura. Então, a informática, vamos dizer, a informática ou a informatização já entra de forma muito agressiva no setor dos agronegócios. Então, nós fomos agora a campo que a gente viu de empresas, de startup também relacionada a agronegócio, é uma coisa espetacular, né, nesse campo que nós fizemos. Então, isso já vem ocorrendo, né? E eu posso dizer que um dos processos que está avançando muito é no caso da China, né? A China vem desenvolvendo sua agricultura com base no que tem de mais avançado em termos de tecnologia. E o mesmo vem ocorrendo no Brasil. Entretanto, o que ocorre, e aí eu vou responder o Pedro também, é que nós temos uma dependência muito grande da importação de alguns insumos. Mas isso deriva da, vamos dizer, da estratégia que o governo brasileiro adotou, né? Nós acabamos fechando indústrias de fertilizantes e agora está sendo reaberta. Mas nós temos uma dependência, porque lá nos anos 1970, quando se quis criar indústrias de fertilizantes, o governo brasileiro, né, ou movimentos dentro do governo brasileiro, acabaram impedindo a construção de algumas indústrias de fertilizante. Os anos 90, por sinal, foi o ano da abertura econômica, como nós sabemos muito bem, e isso acabou desembocando num processo intenso de desnacionalização de alguns segmentos do agronegócio. Se deu em termos de agroindústrias, né? E se deu em termos também de indústrias de equipamentos. Contudo, em alguns segmentos, sobretudo da indústria alimentar, boa parte ainda dos equipamentos são nacionais e não deixam a desejar. Ou seja,
Nós conseguimos fazer equipamentos para a indústria alimentar que acabamos exportando para o setor, como Itália, Alemanha, nós não deixamos nada a desejar. Então, quando se olha, Pedro, o agronegócio, tu tem que olhar, tem a visão de conjunto, tem esses vários segmentos, mas quando você entra nos segmentos, você começa a ver que tem um desempenho, uma dinâmica diferenciada. Por exemplo, se tu pegar o agronegócio, os diferentes segmentos, né? Por exemplo, a agroindústria, né? O ramo da agricultura propriamente dito, o agropecuário propriamente dito, tu vai ver que tem um crescimento naquele quadro, mostra, em compensação, os setores de insumos acabam tendo velocidade menor. Por quê? Porque o setor de insumo depende exclusivamente da questão cambial. E a questão cambial acaba afetando os setores de insumos. Então, se tu pegar insumos, agroindústria, o agropecuário, e tu vai ver que vai... Ou seja, a dinâmica deles é diferenciada. E dentro de cada segmento desse, tu vai pegar uma nova dinâmica. Então, setores que são altamente internacionalizados, desnacionalizados, enquanto que tem setores, como nós vimos agora lá no trabalho de campo, oeste catarinense, um número de empresas metalmecânicas fornecendo equipamentos para a indústria de alimentos, frango, suíno, etc., etc., capital nacional. Em outros segmentos, nós fomos na Expo Inter, nós vimos completamente de máquinas e equipamentos, implementos agrícolas, do que nós vimos, quase que 100%, sobretudo nas grandes máquinas, multinacional dominando. E isso tudo ocorreu a partir dos anos 90. Então, para cada segmento, eu tenho que fazer uma análise específica, não dá para fazer tem o conjunto, mas é uma especificidade. Portanto, nós dependemos, né? Ou seja, construção desses agronegócios, como a gente diz, não foi feito com a base de, né, água de lavanda, né? Ou seja, é marcado por contradições, né? Quanto à China, a China ainda consome bastante soja brasileira, sim, né? A China, antes de 2008, as 4 irmãs mandavam no processamento de soja. A China é a maior processadora de soja do mundo. Então, as 4 grandes, Archel, Bunge, Cargill e Dreyfus, dominavam quase que 80% do esmagamento de soja na China. Depois de 2008, 60% do esmagamento de soja na China já é dominado pela empresa estatal chinesa. Então, houve um movimento de alterar a produção, o esmagamento de soja. É evidente que os caras dizem, olha, se pega a soja para... Mas consome muita soja. Se pega a soja para tirar a água da soja, etc, 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 etc. Eu sei que eles produzem muito óleo de soja. Muito. Mas muito mesmo, é o maior esmagador de soja do mundo. Então, continua comprando soja. 40%, mais ou menos, do que nós produzimos, tudo vai para a China, desse agronegócio. Apesar de que outros segmentos também, outros países passam a ser importador. Quanto à questão de nós exportar soja in natura, eu vou dizer uma coisa, Sérgio. Em 1990, o governo brasileiro, por isso que eu digo que se a gente não olhar as políticas públicas, a gente acaba botando todo mundo no mesmo balaio. Em 1990, o governo brasileiro queria buscar superávit primário. E o governo brasileiro, então, criou uma lei, que é a Lei Candir, que estabeleceu que cada unidade da federação só pode esmagar soja da sua unidade, da sua base territorial, vamos usar o sistema. Então, por exemplo, a Sadia, que estava em Paranaguá, só podia esmagar soja do Paraná. Se ela fosse buscar soja no Mato Grosso, aumentava a alíquota dela. Então, por exemplo, o imposto que eu pagava para a soja do Paraná era X.
Se eu fosse buscar soja do Mato Grosso, eu ia pagar X mais 1. Qual é um empresário que vai pagar X mais 1 para esmagar soja? Não vai. O que ele fez? A Sadia fez, vendeu a unidade dela, de Paranaguá. Por que o Brasil fez isso? Para garantir exportação de grãos e não esmagamento de soja. Na Argentina, o esmagamento de soja tem uma alíquota mais baixa, enquanto que a exportação de soja tem uma alíquota, de grãos tem uma alíquota maior. Ou seja, na Argentina, a política é por esmagamento. No Brasil, a política é para grãos. Esse é um dos problemas, que foi a opção adotada. Mas tem um outro problema, que é o seguinte: como é que se entra no mercado europeu se o mercado europeu tem a presença de vários outros tipos de óleo? Algodão, amendoim. Não, tem oliva, né? Onde é que tu vai entrar no mercado com azeite se tem oliva? Então, o óleo lá de soja é extremamente barato e serve somente para fritura mesmo. E está escrito assim no rótulo: óleo para fritura. Então, tu não entra. Existe barreira dos produtores de oliva que dizem: isso daqui não vai entrar. Então, só entra para fritura. Então, o consumo, e lá eles consomem até o azeite de oliva para fritura. Nós aqui que inventamos dizendo: olha, azeite de oliva não presta para fritura. Então, nós usamos essa política, né? Dizemos isso, que não presta, né? E daí o pessoal fica fazendo salmão com óleo de soja. Não vai dar, né? Por quê? Porque o azeite de oliva é caro. Lá se faz tudo com azeite de oliva. Se usa o quê? O óleo de soja é usado somente para tu fazer batata frita, e olha lá. Então, o nosso mercado consumidor ou de exportação de óleo acaba sendo restrito. Combinando essas duas coisas, tu acaba, né, a opção que o governo brasileiro fez de exportar só grãos. Então, esse é um problema. Quanto ao custo da água, olha, tem sido desenvolvida uma nova tecnologia, olha só, que é perfil de solo, desenvolvido na Embrapa, a gente viu também, que os caras estão aumentando o perfil do solo para 50 centímetros, para se buscar água, para diminuir o consumo de água de irrigação e você buscar água em profundidade. Então, aumenta-se o perfil do solo para plantar, fazendo com que você busque água, não mais necessite de água, tanta água para irrigar, e você vai buscar água no próprio solo. Essa é uma tecnologia nova que está sendo usada, né, para diminuir o consumo de água por irrigação. A gente viu isso nos trabalhos de campo lá em Canoinhas e em outros lugares, que são experimentos. Então, existe, né, tentativas de redução, como, por exemplo, na suinocultura. A suinocultura, durante muito tempo, foi uma praga de poluição no lençol freático. Isso diminuiu consideravelmente. Consideravelmente. Então, existem medidas que possam, né, diminuir os efeitos, sobretudo no custo da água, né? Não sei se respondi, mas era essa a minha... Ok, professor, obrigado. Mais algum colega aí? Além do Cérebro, que já pediu a réplica, mas ele fica para a segunda leva aí. Carlos Quero Casario réplica, não. Pedi e não. Roberto. Carlos Casario e Roberto. Primeiro, Carlos. Vai lá, Carlão. Casario da Silva. E aí, pessoal, só agradecer ao Carlão mesmo pela fala e trazer todas essas teses da agricultura aí, das pesquisas que ele faz aí já há muitas décadas, né? E é sempre novidade para nós aqui que não
não estamos estudando diretamente a agricultura aí. O Roberto aí também, nos textos aí que está produzindo junto com o Carlão, sempre muito interessante, sempre brilhante. Um abraço no Joel aí, que há muito tempo eu não vejo, né? E em todos aí que estão fazendo parte da discussão aí. E queria duas perguntas mesmo para o Carlão, o professor aí. Carlão, mais do senso comum mesmo, Carlão. Você falou, uma das teses que você mencionou, essa questão que na década de 80 tinha 30 mil produtores de suínos, e hoje são 8 mil, e a tendência, você me falou que são 8 mil produtores, ou seja, está diminuindo o número de produtores. Isso você provavelmente, com certeza, deve ter visto, né, confirmado em campo grande que vocês fizeram aí. Eu meio que acompanhei um pouquinho pelo grupo lá. E o que você me diz disso? Essa diminuição de produtores pode ter problema de diminuição na produção de suíno? O que as agroindústrias estão falando sobre isso? É mais uma questão mais do senso comum mesmo, Carlão, né? É dúvida mesmo. E sobre a questão de falar em financiarização da agricultura e a entrada de capitais externos. O que vocês conseguiram verificar no campo aí que vocês... O que você e o Roberto poderiam me falar que vocês verificaram no campo de vocês aí, que vocês andaram para mais de metro. Eu já fiquei cansado só de ver cada vez que vocês postavam, né? Eu falei, meu Deus do céu, esses caras estão tão animados, mas é isso aí. Mas já agradeço de antemão, Carlão. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Casario. Passar então para o Roberto aí, meu amigo Roberto, que faz tempo que a gente não se vê aí nessa correria do capeta aí, né? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o Zeno pela iniciativa que... Me escutam bem, né? Sim, sim, perfeitamente. A iniciativa de debater, e, sobretudo, um longe do outro, né? O capitalismo, no Guy Debord, diz que o primeiro capítulo da sociedade do espetáculo é a separação. O capitalismo nos separa, e isso é verdade, né? Por mais que temos todos nós reunidos aqui, mas cada um está na ponta do país, longe um do outro, né? E é isso que o capitalismo quer, que a gente fique separado, né? Para a gente não se unir e bolar certas coisas, né? O bem da humanidade. Mas, enfim, e agradecer a todos que não viram. Acho que vai ter oportunidade aí de ver alguns agora no Frio de Palmas, né? Não sei quem vai, mas vamos lá. Eu quero puxar uma coisa. O sucesso da agricultura brasileira é tanto que não tem paralelo na história do século XX e início do século XXI. O que os Estados Unidos fez no século XIX, um pouco mais atrás, em 200 anos, o Brasil fez em 50, e, sobretudo, em regime tropical. Então, isso não tem paralelo na história do mundo. Não é? E dentro desse sucesso todo, sempre existiu no país, né, o que se chama falsas polêmicas na agricultura. Né? E aí eu recorro a alguém que diz o seguinte: essas falsas polêmicas são derivadas de incompreensão da realidade empírica da agricultura nacional. Aí se começa a falar uma porção de coisas que não existe, não tem base empírica. Recentemente, aí a mídia está sendo bombardeada por canais extremamente valorosos que a gente progressista não tem acesso, e os ditos progressistas têm, para falar besteira sobre a agricultura brasileira. Sobretudo, inventando uma tese de que a agricultura é uma coisa e a indústria é outra. O Brasil passou os últimos 50 anos aproximando esses dois ramos econômicos. Não tem mais separação. É óbvio que a gente está dentro de um sistema que vai ter discrepâncias, né? E aí eu digo que essa separação entre agricultura e indústria é bestial, é lamentável que setores
progressistas do nosso lado tenham fazido isso, lastimosamente, dizendo que o agro é lobby. Não, o agro é força política que se materializou e fizeram. Enquanto a indústria estava botando pato na Avenida Paulista, eles estavam ganhando eleição. Agora, o Carlos falou na Lei Candir, para derrubar essa lei, consegue? Consegue com uma bancada de 200 deputados que eles têm? Não consegue. Então, isso não é lobby, isso é força política. Né? E aí, e outra coisa, é claro que existe dissimetria, desbalanceamento na agricultura brasileira entre setores, o Carlos falou, entre produtos e entre regiões do Brasil, que o Brasil é continental. Né? O Brasil é continental. Qual é uma das soluções que o nosso grupo vem fazendo, mas, sobretudo, eu e o Carlão estamos no pontapé para isso, é uma coisa, a chamada geoeconomia verde, que engloba tudo isso e, sobretudo, entrando na sustentabilidade, que alguém perguntou, sobre água. Tem que entrar nisso. Isso aí é premente, não tem separação entre economia, meio ambiente e o social. Né? Entra nisso, e no escopo da geoeconomia verde, existem 2 problemas no Brasil que entra o agro, é óbvio, que é um problema de infraestrutura agrária e um problema de infraestrutura agrícola. Né? E eu vou dizer aqui, eu anotei, né, qual seria, né? Claro que a gente está apontando solução, mas a gente estuda, pesquisa para isso, para tentar, né, ver, previsionar problemas futuros. Né? Problemas de infraestrutura agrícola que tem e o que a gente pretende para solucionar isso. Construção de terras agrícolas de alto padrão. Se constrói, a China está fazendo isso, se constrói terroir. Né? Ou seja, montar um kit tecnológico apropriado para maior produtividade em todas as regiões, e aquilo que entra na economia verde, vendo a geoeconomia verde, vendo as características territoriais de cada região desse país, montar os terroirs. Não foi montado o terroir lá do Vale do São Francisco, em Petrolina, que é um sucesso, Petrolina e Juazeiro? Esse é o problema, estradas e montar o kit agrícola padrão, no sentido de forjar, montar. A China fez lá no deserto de Gobi, uma das maiores produções de vinho, montou o seu terroir. Infraestrutura agrária, planejar e construir cidades rurais, programa de moradia digna para agricultores pequenos e médios, planejar espaços de serviços públicos. O que é isso? Não fizeram luz para todos? Eletrificação rural? Pois é, está faltando isso. Serviços médicos rurais, né? Programa de esgoto rural, serviços públicos, mulher, cuidado da mulher rural, via segura de transporte, logística, saúde rural, nutrição rural, gestão rural, agricultura integrada, mais água. Levar água, falta água nesses rincões do país. Não é por falta de esgotamento de água, é de encanamento de água. Né? Mais energia, digitalização rural, escolas rurais dignas, qualidade de vida da mulher, muitos investimentos. Né? Então, as falsas polêmicas falam de leituras ricardianas, de problemas, como é que se diz, de concorrência perfeita e imperfeita, e esquecem isso, e esquecem o principal, que é os grandes oligopólios que mandam nessa agricultura, não só no país, é no mundo inteiro. A Cargill manda no mundo inteiro, a John Deere manda no mundo inteiro, a Syngenta, a BASF. Esse é o problema, por isso que dá essas defecções. Mas, de já, obrigado desculpa, acho que eu atrapalhei os 3 minutos, obrigado pelo debate e vamos em frente. Tranquilo, Roberto. Tranquilo aí. Bom, aí vamos fechar aqui com o Joel, que é um camarada que também a gente está, depois aí da pandemia, estamos aí
excluído da temporalidade, né? É sempre uma satisfação aqui encontrar os amigos, é só nesses encontros aqui mesmo, né? Fala lá, Joel. Bom dia, gente. Primeiramente, aí, então, agradecer a oportunidade de rever tanta gente aí que faz tempo que eu não via. Em especial, agradecer ao Roberto, que foi quem me chamou a atenção aqui e consegui aqui na rotina do trabalho estar presente aqui, tendo mais essa aula aí com o Carlos e com vocês. Eu vou trazer aqui para contribuir aqui no debate, né? Eu, Zeno, né, pós-pandemia, eu coincidiu que durante a pandemia, eu virei um burocrata, né, da gestão pública, né, por ter assumido a gestão aqui na instituição. Isso tem tido o lado ruim, que me afastou completamente aí das pesquisas, né, e momentaneamente da academia, né. Só não fiquei completamente afastado, porque volta e meia o Roberto e o Carlos, eles brigam comigo, puxam minha orelha, né? E aí a gente acaba não morrendo completamente, mas já justificando aqui o sumiço aqui para a galera aí, o Casario, o Toledão, né? Não vou para Palmas, essa oportunidade dos encontros da gente poder se rever, né? Não vai ser dessa vez, tá? Só contribuindo aqui, Carlos, tu já ouviu esse palavrão SPDH? Não. Sistema de plantio direto em hortaliças. Essa é a bola da vez da agricultura familiar. Trago aqui para o debate, né? Semana passada eu tive uma reunião com os produtores rurais aqui da região, né? Os agricultores familiares, estava MST, outras entidades, e essa é a bola da vez, inclusive com recurso da bancada do nosso partido, né? Pelo menos do meu partido. O Carlos parece que foi embora do PT, não sei se confirmou. Do PC do B. Então, foi bem, então. Então, inclusive, vai ter recurso para isso. Por que eu trago isso para o debate, né? Para ir de encontro a algumas coisas que foram faladas, né? Às vezes a gente se descola da realidade concreta, não só na academia, né? Mas na própria política pública, né? Então, se você pega, o Roberto trouxe isso muito bem, a gente fica criando nomes, mas o que a gente tem de fato, eu estive semana retrasada, uma semana em Brasília, lá no Congresso, né, visitando aquela cacalhada toda lá, e o que você percebe? Você percebe que existe uma organização, e existem grupos extremamente organizados, e o agronegócio é um deles. Ele não é um grupo coeso em tudo, né, mas ele é um grupo que está organizado. E a gente, dentro da esquerda, a gente acaba renegando, a gente tem uma dificuldade tremenda de trazer essa discussão, né? Depois do João Pedro Stedley no Flow, ficou um pouco mais fácil. Os caras já estão falando em máquina, né? Mas a gente tem uma dificuldade de trazer essa discussão para o debate, porque toda vida que a gente traz a questão do agronegócio, nós somos taxados e chamados de traidores, né, dentro da esquerda. No outro lado, a gente é chamado de esquerdista e a gente fica no meio desse debate. Como a gente não está nem aí para o que os outros vão falar, a gente segue focado no que a gente aprendeu com o Barbudo, né, que é tentar desvendar o que está posto aí na realidade concreta. E eu trouxe o palavrão aqui para ver isso, porque tu vê essa discussão dentro da esquerda, né? O meu deputado aqui no Estado vai financiar isso, o Pedro Kizai. Porque tem uma dificuldade, eu falei isso na reunião aqui com os agricultores, a gente tem uma dificuldade de aceitar o agronegócio dentro do discurso da esquerda. E aí a gente deixa esse espaço ser ocupado por quem? Por esses grupos, né, que não estão preocupados com o desenvolvimento nacional como um todo, entendeu? Então, trago esse elemento aqui, Carlos, para tu trazer aí, puxar aí para a tua fala, tá? Certo. Posso ir, Zeno? Sim. Toca Então, ali, ficha. eu vou começar falando sobre a concentração da produção. Para ter uma ideia, 2% dos produtores de trigo no Brasil detêm 89% de toda a produção. Isso, assim, de todos os produtos, a concentração está muito alta. No caso da suinocultura, o que aconteceu foi que houve um processo de separação de todas as fases.
Agora existe um produtor que é especializado só na cria, outro é especializado só na maternidade, só na criação de leitãozinho. Então, separou. Antigamente, eu tinha um produtor que ele tinha o ciclo completo. Nascimento, a engorda e terminação, né? Agora está tudo separado. E isso levou a uma especialização muito grande dos produtores. E aí, quem não se modernizou foi eliminado. No oeste catarinense, boa parte dos produtores de suíno migraram para o setor de leite. Por isso que o oeste acabou desembocando também numa grande bacia leiteira. Entretanto, muitos foram eliminados. E a tendência vai ser cada vez mais especializar e concentrar a produção. Eu tenho um produtor de suíno com 3.500 cabeças, 4.000 cabeças, 5.000 cabeças. Onde que você ia imaginar isso? Por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico possibilitou agora eu botar 1.000 leitões. O desenvolvimento tecnológico permitiu eu botar 100.000 frangos dentro de um aviário. Sabe o que é isso? E esses 100.000 frangos dentro do aviário, o aviário é todo automatizado. Todo. Um aviário custa mais ou menos 1,5 milhão. Nós vimos lá produtores que investiram em aviários, porque é um novo sistema, o sistema DARC, que eles chamam. Então, são sistemas de produção totalmente automatizado. Então, aquele produtor de 15.000 frangos, de 5.000 frangos, esse daí está sendo mandado embora. Mas está sendo mandado embora de quem? Das grandes empresas. Quem é que pega eles? As cooperativas. A cooperativa faz, aspas, esse trabalho mais social de manter esses pequenos produtores aí de 15.000, 10.000 frangos, 300 cabeças de suíno, 400 cabeças. Então, há um processo intenso de concentração, e a tendência vai ser mais. Na avicultura, o que tem ocorrido agora são condomínios de avicultores. O cara que tem 15.000, o Carlos Casario tem 15.000, o Zeno tem 15.000, o Cérvulo tem 15.000. E o Roberto tem 100.000 frangos. Como é que a empresa vai fazer? A empresa vai comprar só do Roberto, porque é 100.000. O custo reduz de transporte, etc. Então, esses três caras, Carlos, Zeno e Cérvulo, estão se unindo e formando condomínios de avicultores. Em algumas áreas do Brasil, o sistema não está mais também sendo integrado, como a gente chama, quase integração. Algumas empresas estão criando sua própria matéria-prima. Isso acontece na suinocultura e tem acontecido na avicultura. Claro que não é um processo generalizado, mas, por exemplo, no Centro-Oeste isso já é comum. Porque eu consigo agora fazer... Porque, então, toda aquela discussão, a mão de obra tem que ser da família, corta isso. Hoje, esses aviários já contratam mão de obra. Nós fomos num avicultor, um avicultor lá, o cara, ele tem 6 famílias que moram dentro da casa dele, dentro da área dele, que são empregados mesmo, com salário, com tudo. Então, aquele papo de dizer, não contrata, não sei o que, é mais vantajoso para a empresa. Não, as empresas já estão contratando porque está vindo uma nova lógica, que é essa lógica, e isso tende a aumentar o processo de concentração. Portanto, é uma forma superior, Carlos, de produção. Olhar aqueles agricultorzinhos familiares de frango, de suíno, pode olhar de outra forma. Nós vimos muito desse processo pelo campo que nós fizemos. E aí, o que eu posso falar da financiarização? Uma coisa é o capital financeiro, outra coisa é o processo de financiarização. Então, eu digo que há um processo do capital financeiro adentrando na agricultura, sobretudo. Pronaf é um caso? Ou vocês acham que o Pronaf é o quê? O Pronaf é um processo de capital financeiro entrando para financiar o agricultor familiar, né? Quando cria o Mercosul, agricultor familiar, todo mundo começou a discutir, como é que vai ficar o agricultor familiar? Vai concorrer produtor de alho, vai concorrer com o produtor de alho da Argentina, cebola da Argentina, que cebola é do Brasil.
não tem mais crédito. O que se criou? O Pronaf. E aí o Pronaf foi criado em várias formas. Pronaf mulher, Pronaf árvore, ou seja, várias formas do capital financeiro, sem falar do BNDES, sem falar dos programas do Banco do Brasil. Então, existe esse capital financeiro estatal que está entrando juntamente com o capital financeiro das empresas, das grandes agroindústrias, das grandes trade exportadoras. Isso é uma coisa. A financiarização do processo, que é a especulação, a compra de terras, é outro momento. Podem estar juntos, mas não é a mesma coisa. Capital financeiro é uma coisa, financiarização é um processo que pode decorrer do capital financeiro. Ou, para falar do Lênin, né, que a Ellen Wood cita, etc. e tal, não cita, né, mas a Ellen Wood fala. Ou seja, o capital financeiro vai aonde tem boom produtivo. Do boom produtivo pode virar boom especulativo. Então, eu digo, o capital financeiro não vai a Botsuana. Só vai a Botsuana se tiver diamante, extração de diamante. Então, capital financeiro entrou, né? Como a gente diz, né? A elevação dos preços das commodities. Crise americana fez com que esse capital financeiro fosse deslocado para comprar o quê? Títulos dos produtos agropecuários. E daí criou a bolha. Deu para entender? Mas esse capital financeiro ele vai se deslocando. Então, é intenso esse processo de capital financeiro adentrando no campo. A questão que se ressalta é até que ponto isso vai criando um processo de financiarização. Eu gosto sempre de separar essas duas coisas, né? Roberto, falsa polêmica. Por exemplo, a agricultura familiar, a gente não precisa ficar dizendo que ela produz 70% de alimento, porque isso é uma mentira. Isso é mentira. Onde é que se chegou ao cálculo de 70% da agricultura familiar? Isso é mentira. Então, a agricultura familiar não precisa disso. Ela tem a sua importância, mas não precisa ficar dizendo que ela produz 70% dos alimentos no Brasil, porque é mentira isso. Essa é uma falsa polêmica. O que a gente produz? Qual é se coloca tudo no mesmo saco. Feijão preto, feijão vermelho, feijão branco, feijão isso. Tudo no mesmo saco. Será que essa agricultura familiar precisa dessa discussão que não leva a nada? E que, portanto, né, essa é uma polêmica, é uma falsa, vamos dizer, uma falsidade isso. Como é uma falsidade dizer que a produção do Brasil agropecuária é predominantemente de camponês, né? Que não produz lucro, que produz porque tem amor à terra. Meu amigo, a Cátia Abreu também tem amor à terra. E o amor à terra dela, muitas vezes, né, da turma da bala, é com bala. Então, esse papo de amor à terra, esse mundo idílico que se criou na agricultura brasileira não existe. Então, Roberto, são, né, as falsa dicotomia, agricultura versus indústria, né? Separação de economia e geografia. Na verdade, cara, olha só, o TRICAR, lá nos anos 30, 40, 50, juntava a economia, a geografia, porque o TRICAR era um geomorfólogo, mas também falou de economia. Escreveu o habitat urbano, o habitat rural, né? Sem falar no Soleil, sem falar em outros. Nós aqui, atualmente, na geografia, uma das coisas, a gente abandonou a economia e abandonou a história. Vai dizer que não é isso a nossa geografia atual. Abandonou a história e abandonou a economia. A geografia caiu numa sociologia de quinta categoria, numa antropologia de quinta categoria. Resulta nisso daí, da gente ficar perdido, Roberto, né? De ficar não sabendo qual é a diferença entre problemas agrários e problemas agrícolas. A gente não sabe. Ou seja, é necessário, além daquilo tudo que o Roberto falou, nós pensar num projeto nacional.
E nesse projeto nacional, o agronegócio faz parte. Eu já escrevi um texto com o Marlon sobre o projeto nacional, já escrevi outro com o Roberto, projeto nacional, agronegócio, projeto nacional. O Brasil não precisa se especializar numa única coisa. Esse é o grande problema. Nós temos essa agricultura maravilhosa, esse país é tropical, nós temos 3 safras no ano, país nenhum no mundo tem isso. Nós somos altamente competitivos, foram forjadas vantagens competitivas agroindustriais, e nós não podemos ficar, né, nesse discurso, que é o discurso, como o Carlos falou, do senso comum, vamos dizer assim, de ficar falando, olha, nós temos que, Roberto, nós temos que dar ênfase à indústria. Sim, mas o agronegócio é indústria. O agronegócio é indústria. Quanto que eu tenho de tecnologia numa semente de soja? Quanto que eu tenho numa semente de milho? E aí, Joel, para mim, o produtor de hortaliça de Canoinhas está no agronegócio. O produtor de morango de Rancho Queimado é agronegócio. Ou seja, eu vejo a agricultura ou a agropecuária, a junção, como negócio. Ponto. Quem quer ver como outra forma, vai para Marte, vai para Saturno. Porque numa economia capitalista é negócio. Então, quando a gente faz o desenvolvimento dessas técnicas aí que tu falou, nesse novo sistema de horticultura, né? Tem a ver com o quê? Com a possibilidade de eu reproduzir esses agricultores familiares na lógica dos negócios. Fazer com que ele faça o quê? Que ele possa ter recursos para reproduzir a sua vida. Porque senão não vai dar. Não vai dar. Ou seja, produtor de erva mate, que ficar com base na erva mate lá dos anos 30, do final do século XIX, vai desaparecer se não modernizar seu sistema produtivo. Produção de fumo. Nós vimos um produtor de fumo que ele ganhou nada mais nada menos do que 1,5 milhão numa safra. Ele planta 300 mil pés de fumo. Portanto, o processo de concentração maluco no fumo. E o que tem acontecido com esse pequeno produtor de fumo? Não se modernizou, caixão para ele. E 4 hectares de terra dá para produzir fumo. 2 hectares de terra dá para produzir fumo. O negócio é que tem que ter produtividade. Então, esses caras estão desaparecendo. Então, há uma tendência também, Sérvulo, que queria te dizer que na produção de fumo que a gente visitou, eu fui na Philip Morris. Eu fui no laboratório da Alliance. A Alliance hoje é 50% do capital chinês. A China, há 2 anos atrás, olha só, Carlos, a China, há 2 anos atrás, não produzia um pé de fumo no Brasil. Ela só comprava fumo. Hoje, ela produz com a Alliance, fizeram uma joint venture, e ela produz fumo no Brasil. Há 2 anos produzindo fumo. Então, tem vários produtores já integrados à China. A China entrou no Centro-Oeste e bagunçou a produção de soja na China, no Centro-Oeste. Por quê? Porque no Centro-Oeste, quem dominava? A ABCD. A empresa estatal chinesa entrou, mudou a forma de comercializar. Aí nós ficamos assim, a China está invadindo o Centro-Oeste. Meu amigo, não estou aqui para ficar defendendo a China. Mas se não tiver política de regulamentação, ela entra mesmo. Mas entra em melhores formas do que as multinacionais da ABCD. Ou com novas perspectivas, como, por exemplo, infraestrutura. Um dos grandes problemas do Brasil é o quê? Não é só a produção, é a estocagem dessa produção, o que deixa os produtores na mão das 4 grandes. Então, eu tenho que produzir e tenho que vender, porque eu não tenho como estocar. A nossa estocagem é dominada pelas 4 grandes. Essas estocagens das 4 grandes estão aonde? Nos portos, que é a boca de saída.
Nos Estados Unidos, 70% do estoque é dentro das fazendas. Uma diferença mais ou menos, né? Ou seja, dá um poder de negociação para o produtor. Aqui o poder de negociação do produtor é zero em relação a essas 4. Aí a China chega e diz assim, não, Carlos, em vez de tu vender para a BCD, vende para mim. Eu vou fazer um esquema melhor de comercialização. No tabaco, o quilo do fumo está R$20. Em 2014 estava a R$10. Os caras estão... A entrada da China revolucionou. Está pagando melhor. Perguntei para o cara, a tendência? A tendência é não cair o preço, com a China adentrando nisso. Cara, é 220 milhões de consumidores, ou seja, 300 milhões, uma coisa assim. Ou seja, 2 Brasil fumando na China. 2 Brasil fumando na China. E aí, como eu estava falando, lá os caras estão fazendo o seguinte, as empresas de tabaco estão investindo no setor de farmácia. Para quê? Para diminuir o consumo de cigarro e aumentar o consumo de derivados de nicotina. Pastilha, bala, seringa injetável, ou seja, vários mecanismos estão sendo introduzidos. Então, nos anos 80, Sérvulo, nos anos 80, olha só que loucura. Começou todo o movimento ambiental, né, contra os produtos agrotóxicos, etc, 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 etc. Eu concordo plenamente que tem que mudar essa matriz, não dá para viver na matriz de agrotóxicos. Certo? Certo. Paralelamente a esse movimento, o que as empresas produtoras de fertilizantes agroquímicos, como, por exemplo, a Bayer, foram para que setor? Setor de biotecnologia. Ou seja, o domínio da biotecnologia, que é a possibilidade de diminuir o consumo de agroquímicos, está na mão das grandes multinacionais. A Monsanto, quando entrou no Brasil, o que ela fez? Ela comprou as pequenas empresas. Quem fazia investimento em biotecnologia no Brasil? As pequenas empresas. Empresas de garagem, foram tudo compradas pela Monsanto. Então, é esse mecanismo, essa dinâmica que o Roberto levantou a mão, de dizer, é oligopolizado, nós temos que estudar esses oligopólios. Não dá para ficar querendo estudar agricultura, né? Olha, com todo respeito, né? Que a base da agricultura do Brasil vai ser que seja agricultura familiar, porque é mais democrática. Tudo falácia. Altamente concentrado. Como eu digo, agricultura familiar serve para o pipoqueiro, para o dono do açougue. Familiar é adjetivo de agricultura. Como agricultura patronal. Adjetivo. Então, o dono da bodega aqui perto de casa, o cara que tem vende cachorro quente aqui, eu posso dizer que ele é um empresário familiar, não posso? Quem toca? Ele e a mulher. Então, esse termo familiar, né, a gente tem que definir muito bem e saber que tipo de familiar a Cargill até hoje é da mesma família, nunca abriu capital. No ano passado teve 20 bilhões de lucro. É verdade. Então, a gente tem que meio que entender esses oligopólios, como é que funciona essa dinâmica capitalista. E não ficar achando que não é capitalismo. Que ele se reproduz por relações não capitalistas. Isso é sonho de uma noite de verão. Sonho. Isso não é a regra. Se tiver, é exceção. Como toda regra tem que ter uma exceção. Então, eu não sei se eu respondi, mas essa é a grande questão de que falta no Brasil um projeto nacional. Precisa de um projeto nacional. Sem projeto nacional, nós não vamos.
Ou seja, como é que nós vamos resolver o problema de estocagem? Fazer com que esses grandes fazendeiros comecem a investir em armazém. Ah, mas como é que vai fazer? Não sei. Cria uma lei, isenta. Que é o mecanismo. Ou seja, sem inovações institucionais, nós vamos ficar chovendo no molhado. Sem inovações, sem medidas institucionais, nós não vamos saber e vamos ficar sempre nessa discussão, nesse fla-flu. Né? Agora é o novo fla-flu que tem, se é reindustrializar ou neoindustrializar. Cara, aquilo que nós não temos é neoindustrialização, né? Agora, aquilo que nós já temos é reindustrialização. Então, os caras ficam numa paranoia, né? Aquilo que a gente não tem, a gente precisa criar. Aquilo que a gente tem e que perdemos, nós temos que recriar. Ou seja, faltam elos, Carlos e Pedro, faltam elos nessas diferentes cadeias produtivas que nós tínhamos e perdemos. Por exemplo, as empresas Sadia, Perdigão, quando estavam separadas, tinham empresas de genética. O Banco Bamerindos e o Banco Bradesco tinham empresas de genética. Hoje, a empresa de genética toda no Brasil é dominada por multinacional. Então, por exemplo, em 1963, só para dar um exemplo, em 1964, 70% de todo o sêmen bovino no Brasil era importado dos Estados Unidos e da Europa. Em 1989, 80% de todo o sêmen comercializado no Brasil era de empresas nacionais. Espetáculo. Quando chegou os anos 90, um por um, eu entrevistei uma empresa de genética em Lages, a Florim Genética, e eu perguntei para ele, quantos geneticistas o senhor tem? Nenhum. Quanto biólogo? Nenhum. Eu disse, mas o senhor não faz pesquisa com genética? Ele disse, professor, com o dólar um por um, real um, dólar um, o senhor acha que eu vou ter custo de produção? Eu vou importar. Sai mais barato eu importar do que eu produzir. Ou seja, a Florim Genética, que era uma empresa de genética, passou a ser importadora de genética. O Grupo Bradesco vendeu a empresa dele para um grupo americano. O Grupo Bamerindos vendeu para Roland Genetic, que é um braço do HSBC, que foi o que comprou o Bamerindos. Então, se a gente não estiver essa dinâmica capitalista, a gente vai ficar achando que não tem capitalismo nesse Brasil. Ou, quando achamos, só ficamos na denúncia. Não, tem que entender e buscar alternativas, buscar um projeto de nação. Não sei se eu respondi, se eu fui longe demais, mas era isso. Perfeitamente, Carlão. Vamos fazer a última rodada aí. Já estamos indo já para o final aí. O Sérgio pediu a palavra. Fala lá, Sérgio. Vamos lá. Até, professor Carlos, eu entrei velho para a academia por questões aí sociais. Tive que, a partir de muito cedo, tive filho muito cedo, e aí eu me considero uma pessoa para o bem ou para o mal completamente diferente, porque antes de eu ir para a academia, por minha sorte, estudar geografia, eu fui técnico agrícola e algumas outras questões. É bom de ver, e aí, professor Zeno, para mim, é um indício de que nós estamos no caminho certo, o nosso grupo, é bom de ver a questão do poder pautada na discussão, quando o professor Carlos cita a Lei Candir, por exemplo. Então, o diagnóstico é perfeito, mas eu não consigo entender ainda qual é o que o professor Carlos, o que o professor Roberto, o que o professor Joel propõe. Porque, vejam, a gente faz um diagnóstico, exemplo, o custo de armazenamento, a capacidade de armazenamento. Olha, se a gente desmonta o grande
monopólio, se a gente desmonta o latifúndio, isso diminui. Se a gente cria indústria para processar o milho, principalmente a soja, isso também diminui. A gente não precisa se preocupar tanto mais com armazenar os grandes excedentes que o latifúndio produz. Então, professores, eu me desculpo, mas assim, talvez eu insista no Fla-Flu, porque o senhor, eu fiz a pergunta da China da água, aí o senhor falou, não, estamos desenvolvendo uma tecnologia que vai tirar a água mais profundamente. É água. É água. O balanço hídrico é o mesmo. Se a gente esgota o lençol freático, a gente esgota os grandes mananciais. Isso sem contar que está se destruindo o cerrado para plantar soja. Então, a questão que eu coloquei é essa, que eu gostaria de insistir na pergunta. Se o senhor tem um balanço da produção de soja na China, porque o que me chega, talvez eu esteja lendo em fontes equivocadas ou contaminadas pela política, mas o que me chega é que a China parou de produzir soja porque observou que o balanço hídrico não favorece. Agora, que a China processa a soja, eu sei. O problema é de quem é a soja. E por que nós não processamos? Né? E aí, por último, para o professor Roberto, para o professor Joel, se eles puderem, como inverter essa lógica? Qual o caminho? Se não está na política, se não está na história, na economia, está onde? Porque a Lei Candir colocou a gente no século XVIII. Ok, o Pronaf tem um certo investimento na agricultura, mas qual a correlação? Qual a diferença do que é investido no Pronaf e do que é investido para os grandes produtores? Perfeito. Eles têm poder político. Mas como a gente inverte essa lógica? Ou essa lógica é defensável? Ou a gente pode pensar que essa lógica de produção que existe hoje vai conseguir se manter durante 60, 70 anos? Os recursos naturais são finitos. Né? E, mais uma vez, queria agradecer a presença dos nossos visitantes. Foi um grande prazer, aprendi bastante. Muitíssimo obrigado. Fala lá, Roberto. Eu também, já me despedindo, né? Minha última coisa aqui, participação, pelo menos nessa sessão, né? Vai ter outras, né? E agradecer a todos. E aí, eu só vou dizer uma coisa e reiterar o que eu disse. Esta lógica não é do Brasil, de oligopolização, é do mundo inteiro. É uma fase do capitalismo. É do capitalismo, Lenin, na veia. Capitalismo. A turma que quer, não é nenhum de nós aqui, a turma que quer separar indústria e agricultura não entende essa lógica. Entende, mas fica com medo de dizer que é o oligopólio, fica com medo de dizer que é imperialismo. Aí eles ficam querendo. O Brasil tem que se industrializar. Eu também concordo, é claro, mas não é acabando com o agronegócio. Não é jogar o bebê e a água fora. Deixa ali e vamos fazer. Não fizeram política nacional do Estado para o agronegócio, por que não faz para a indústria? Porque, nos anos 1990, denunciaram e dizer que tinha que abrir para o mercado. O que deu, desculpa o gesto, o maior parque de autopeça do mundo, que era do Brasil, foi para o saco. Vocês não lembram? E aí se oligopolizou tudo. Aí, então vamos montar. Aí, olha só como eles vamos montar uma indústria. Esse agronegócio tem que consumir máquinas agrícolas nacionais. Concordo. Vai montar e concorrer com a John Deere, com a CNH. Falam para mim, vão. Se entra em oligopólio assim, de qualquer jeito se entra.
O Blairo Maggi foi querer entrar com a Maggi nesse oligopólio de comercialização, com a ABCD e com a COF, se ferrou. Não é essa brincadeira de cachorro grande. Vamos montar indústrias? Que se monte. Para o mercado interno, tudo bem. Agora, querer importar máquina agrícola, exportar máquina agrícola, eles falam em complexidade tecnológica, que é só exportar. Exportar máquina agrícola? Vai de um dia e vai deixar? Exportar semente, biotecnologia, a Syngenta, a BASF, vai deixar? Aí vocês estão de brincadeira, não é nenhum de nós, essa turma aí que o Severo leu. Se você quiser, ele até deu o nome do cara que disse isso, a besteira que ele falou isso. Não o Severo, o cara que ele citou, que eu li também, que falou extremamente besteira, porque não entende de agronegócio. Acha que falar de agronegócio é falar que o agronegócio não é pop, é lobby. Eu quero ver, pronta. Se for para o mercado interno, beleza, mas para exportar. Então, e a outra coisa, para finalizar, a gente tem que mais esmagar soja e industrializar mais essas coisas aqui do que vender na tudo. Para quem que a gente vai vender? Não existe cota de mercado? A gente tem força na OMS, na Organização Mundial do Comércio? É negociação. Não é isso, não? Eu estou errado. Se negociar as cotas de mercado, se fabrica. Se não... Então, esse problema de oligopolização não é no Brasil, é no mundo. Isso aí é briga de cachorro grande. Dizer o que vai fazer ou não. Qual é o latifúndio que a gente quer que acabe? O produtivo ou o improdutivo? O produtivo produz capitalisticamente. E vai produzir ainda mais. Né? Mas o que eu quero dizer é isso. O ponto neurálgico de qualquer debate sobre agricultura é o oligopólio. E, nas nossas palavras aqui, sem medo de dizer... como que é covarde esses caras que ficam falando aí sobre indústria e X, indústria versus agricultura. O nosso problema, Zeno, é o oligopólio, mas na nossa linguagem é o imperialismo. Esse que é o problema. Muito obrigado a todos. Show de bola. Então, eu queria só dizer o seguinte, a China produz soja, tá? É um grande produtor de soja, sim. E, sobretudo, porque ela necessita da soja, ainda mais soja, porque a China, com o padrão de vida que ela melhorou consideravelmente, a população chinesa tem aumentado o consumo de carne. É carne suína, é carne de aves. Então, isso tem levado a um aumento do consumo para fazer ração para os bichos, né? Quanto ao Brasil não esmagar, eu repito, como é que nós vamos entrar no mercado que tem cota? O Brasil poderia ser o maior exportador mundial de frango, como é, mas ele não pode mais. Por quê? Porque ele tem cota de participação. Existe o seguinte, os produtores mundiais de frango, por exemplo, para eles entrar no mercado, eles recebem uma cota. Essa cota tem uma alíquota dessa cota. Se eu quiser aumentar as minhas exportações de soja, eu saio dessa de frango, eu saio dessa alíquota e eu vou ter que pagar mais. Qual é o empresário que vai querer pagar mais imposto para poder botar mais frango no mercado internacional? Então, ele faz a conta, que é a conta que é dada pela OMC. Então, não é assim entrar no mercado, entrar no mercado de óleo vegetal. Vai entrar contra os produtores de oliva. Entra. Para ver o que é o produtor de oliva na Espanha, no sul da Espanha, no sul da Itália, na Grécia. Então, a gente tem que saber ler o que é essa dinâmica capitalista, vamos dizer, do comércio internacional. Como é que se entra nesse comércio internacional? Então, nós temos que saber, nesse projeto nacional, criar mecanismos institucionais para nós ter poder dentro da OMC. Senão, não vai dar. Quanto à armazenagem, o Brasil criou, nos anos 60, a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, que teve um papel fundamental. A CONAB
de 80 para cá, não fez mais R$1 de investimento em armazenagem. Na pandemia, nós sentimos o problema. Ou não sentimos o problema da falta de armazenagem? Enquanto todos os países do mundo, China, sobretudo, fez uma puta política de armazenagem de arroz e de etc, 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 o Brasil não fez armazenagem de nada. Resultou no problema que nós tivemos aqui de gente comprando, comendo osso. Falta de armazenagem de produtos. Lembram disso? Foi na Covid. Então, nós temos que criar mecanismo de armazenagem. Armazenar maçã, armazenar verduras. É necessário criar uma política de armazenagem. Não dá para deixar do jeito que está. Aonde nós perdemos boa parte da nossa produção e, quando não perdemos, vai para a mão das grandes oligopólios. Então, a gente está falando aqui que existe, de um lado, uma briga, como diz o Roberto, de cachorro grande. Cachorro grande. Esse cachorro grande está numa lógica que é a lógica imperialista. Essa briga está num sistema mundial oligopolizado. Então, nós temos que saber e fazer leitura de como que a gente tem que se inserir. Cabe ao Brasil fazer, eu sempre digo, né? Eu dou aula sobre tecnologia. O Brasil, nos anos 80, estava desenvolvendo a indústria de informática dele. Itautec, Cobra. O Brasil estava como daqui, vamos dizer, a 2 metros de distância de desenvolver uma puta indústria de informática. Certo? Certo. O Brasil fez a abertura de todo o setor de informática. Certo? Certo. Qual é o atraso que nós estamos em relação a deles? 10 mil metros. Cabe a nós fazer essa coisa aí chamado Apple, essas coisas todas aí? Esse computador, esse celular aqui? A distância que nós estamos deles é quanto? Que 1 ano. Em 1900, Sérvulo, eu vou dizer uma dica. Em 1950, a diferença entre o uso de semicondutores nos Estados Unidos em relação à Grã-Bretanha era de 3,8 anos. Ou seja, o que saía imitado ou de criação nova na Grã-Bretanha levava 3,8 anos. Na Alemanha, 1,8 anos. No Japão, 5,4 anos. Olha só a diferença. Ou seja, surgia um produto nos Estados Unidos, esse produto, com o uso de semicondutor, levava, em média, 5 anos para ser desenvolvido nos outros países. Em 1980, a diferença do Japão para os Estados Unidos foi 0. Ou seja, o Japão ultrapassou os Estados Unidos. Portanto, políticas públicas que desempenharam um papel fundamental, estou dando exemplo, semicondutor do Japão comparado com os Estados Unidos. Nós, em 50 anos, construímos as maiores cadeias produtivas do mundo. Ou seja, agronegócios altamente competitivos nós criamos em 50 anos, como disse o Roberto, nos Estados Unidos, 200 anos. Entretanto, Pedro e Carlos e Sérvulo, o problema é que nossos elos ainda são incompletos. O nosso complexo agroindustrial criado e os seus agronegócios, existem elos que estão fora do sistema nacional. Tem elos que são elos quebrados. Por exemplo, o Carlos Casaril compra de uma grande empresa uma semente especializada, boa, competitiva, com alto grau de produtividade. O Zeno compra no seu Zé Mané uma semente, que é a semente, vamos dizer, pirata. Isso pode ser sério? Como é que o Zeno vai concorrer? Então, precisa de padronização nas coisas, precisa de lei. Vocês acham que nos Estados Unidos o subsídio que os Estados Unidos dão para a agricultura, coisa que nós não fizemos, hein? Né? Então, nos Estados Unidos, o subsídio, quem é que força o subsídio nos Estados Unidos? Quem é? É o produtor que força? Capital financeiro, Carlos, que força subsídio.
Então, há uma verticalização intensa entre capital industrial, agronegócio e capital financeiro. No nosso caso aqui, isso é meio débil, né? Não é meio débil? Cadê o capital nacional, financeiro nacional? Acabou. Acabou. Não tem capital financeiro nacional. E quando teve? Hã? Quando teve? Nós Nunca tivemos o EIOU, como diz a Maria Conceição, como diz o Rangel. A EIOU. Mas nós não tivemos capital financeiro, que é a junção indústria e banco. Nós tivemos capital bancário surgindo. Precisava fazer a junção. Fizemos? Não fizemos. Nos Estados Unidos, isso foi feito no século XIX. Na Alemanha, século XIX. Então, nesses países, eu crio elos das cadeias interligadas. No Brasil, a coisa é meio que bagunçada. Então, se monta um complexo agroindustrial, se cria agronegócios, mas existe o quê? Elos dessa cadeia. Por exemplo, vou pegar o produtor de morango aqui de perto de casa, Rancho Queimado. Perto de casa não, mas Rancho Queimado. Parte da produção vai estraga. Falta de mecanismo de comercialização. Então, sistema de comercialização, sistema de estocagem, ou seja, vários fatores que acabam, né? O que eu insisto em dizer sempre é que nós precisamos fazer uma leitura séria do que é esse agronegócio. Senão a gente vai ficar sempre, né? Então, a minha tese é que ficar no Fla-Flu não leva a lugar nenhum. Para mim, não. Porque um vai ser Flamengo, outro vai ser Fluminense. Eu sou Botafogo, então, como eu não estou nesse Fla-Flu, porque eu sou Botafogo, eu quero ficar olhando isso de lado. Mais ou menos isso. Cerramos, né? Obrigado, professor. Muito obrigado. Falou, querido. Falou, Sérgio. Um abraço a todos aí. Foi uma satisfação, foi um grande debate aí, está gravado, né? Está aí na rede e a gente continua. Um abraço a todos. Obrigado, Carlão. Até a próxima. Falou, obrigado, Gino. Valeu, Carlão. Um abraço a todos aí. Encerrar aqui a transmissão. Depois tem